Olá, meninos. Boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Sejam bem-vindos a mais uma tarde de videoaula. Vamos pedir que o Senhor possa nos abençoar mais uma tarde, que Deus possa abençoar vocês aí na casa de vocês, E que, muita paz e possa estar livrando cada um de todo o mal, não é verdade? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, estamos finalizando nossas atividades do livro de português. Você vai abrir aí no livro de português na página 56, tá certo? Na página 56 do livro de português, a gente vai ler um pouquinho sobre a lenda da mandioca, tá bom? Lenda. A mandioca ou macaxeira, como dizem os nordestinos, é um importante alimento da cultura indígena. Os tupis-guaranis criaram uma história, uma lenda, sobre a origem desse alimento. Então, vamos lá? Então, vamos fazer a leitura juntos, tá certo? Sobre a lenda da mandioca. Uma índia deu à luz a uma filhinha muito bonita, a quem chamou de Mani. Assim que a menina nasceu, todos perceberam que ela era diferente das outras índias da tribo, pois era muito branca. Mani brincava com todos e ninguém vira antes a alegria mais contagiante. Um dia ela ficou doente, deixando todos preocupados. Embora tenha recebido muitos cuidados, a indiazinha morreu. A tristeza atingiu a tribo. Foi decidido que ela seria enterrada dentro da oca que sua mãe vivia. Todos os dias, seus amigos passavam por lá e choravam. Choravam tanto que as lágrimas deles molhavam a terra. Na primavera nasceu sobre a cova de Mani uma planta desconhecida, que com o passar do tempo foi crescendo. Um dia os índios resolveram arrancar a planta e viram um tubérculo. Perceberam então que esse tubérculo era branco como a indiazinha. Entenderam que era um presente de Mani. A planta passou a ser cultivada e se tornou um alimento para a tribo. Deram-lhe o nome de mandioca, a união do nome Mani e da palavra oca, lugar onde ela foi enterrada. Então temos aí, isso é uma lenda, de uma tribo indígena sobre a palavra, a origem da palavra mandioca, tá certo? Então a gente leu aqui muito bonita a história, de uma menina que nasceu branca, na tribo indígena e chegou a morrer porque ficou doente. E depois de um tempo, ali onde ela, na cova dela, nasceu uma planta. E dessa planta, como a gente leu aqui, eles deram um nome a essa planta, uniram o nome dela Mani com oca e deu o nome de mandioca. Então, bem interessante esse texto aqui dessa lenda da mandioca. Em seguida que a gente leu aqui o texto dessa lenda, vocês vão responder a página 57, tá certo? E a página 58, de acordo com o texto A Lenda da Mandioca, tá bom? Então, interpretação textual, você tem que prestar atenção, tem que fazer a leitura para poder responder corretamente, tá ok? Você vai responder na página 57 e 58, são 5 questões, tá bom? Temos aqui embaixo, na página 58, uma explicação após a atividade. A lenda surge na necessidade de determinada cultura. Explica ao mundo que acerca elementos da natureza e fenômenos naturais. Na ausência de explicações científicas, as culturas indígenas criaram narrativas fantasiosas, fruto da imaginação desse povo. Como foram criadas, reproduzidas oralmente, de geração em geração, não há como determinar a autoria dessas histórias. Então, como não há comprovação científica, eles criam essas lendas, tá certo? Para contar as suas histórias, tá ok? Então, vocês vão responder aí essas 2 páginas e nós vamos para a página 59, tá certo? Então, vamos aqui para a página 59 e 60. Na página 59 de português, a gente vai estudar um pouquinho sobre a acentuação das oxítonas. A gente estudou, tem a oxítona, paroxítona e proparoxítona. Aqui a gente vai estudar a acentuação só da palavra das oxítonas, tá certo?
Então, releia essas palavras. Mane, ninguém. Separe essas palavras em sílabas e pinte a sílaba tônica. Então, vocês estão vendo aí que mane não tem acento, não é isso? Mas ninguém, vocês estão vendo aí que tem um acento agudo. Quando a palavra tem um acento, ela vai ser a sílaba mais forte, porque é a sílaba mais tônica, principalmente porque está acentuada. Então, você vai separar as palavras, a sílaba, e pintar a sílaba tônica, tá certo? Essas palavras são classificadas como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, tá bem fácil, porque a gente já estudou lá atrás o que é oxítona, tá certo? Então, temos aqui uma explicação. Por que a palavra ninguém é acentuada e mane não é? Para ser acentuada, é preciso que a palavra esteja dentro de uma das regras de acentuação. No caso das oxítonas, são acentuadas as terminadas em AS, ES, OS, as com EN, ENS. Temos as palavras aí fubá, sabiás, maré, vocês, paletó, avós, também e armazéns. São exemplos de oxítonas acentuadas. Temos aí a questão 2. Escreva o nome do que está representado nas imagens. Diga, essas palavras são oxítonas acentuadas. Então, temos aí, vocês vão escrever o nome da palavra. Temos aí aqui sofá, picolé e bebê, não é isso? E vocês têm que especificar bebê ou neném. E você vai fazer o quê? Escrever o nome da palavra apresentada nas imagens. Essas palavras, elas são acentuadas, são palavras oxítonas acentuadas. Então, vamos para a página 60. Acentue as palavras quando necessário. Na questão 2, acentue as palavras quando necessário, seguindo as regras das oxítonas. Então, temos aí maracujá, paletó, purê, aliás, crachás, parabéns, abacaxi, urubu, porém. Então, temos aí, você apenas vai acentuar as palavras que estão sem a acentuação, tá certo? Questão 4. Leia as palavras e copie-as no quadro conforme as indicações. Então, temos aí algumas palavras e você vai copiar aqui no quadro, olha, nesse quadro aqui embaixo. E você vai copiar oxítonas acentuadas, oxítonos não acentuados. Então, é fácil. Aqui nesse quadro aqui, ou nesse primeiro aqui, você vai fazer só as oxítonas que são acentuadas. Ou seja, as palavras que estão aqui, ou nesse retângulo, apenas que são oxítonas acentuadas. Aqui do lado, você vai escrever só as oxítonas que não são acentuadas, tá certo? Logo embaixo, o acento agudo identifica som aberto, como em vovó. O acento circunflexo indica som fechado, como em vovô. O tio não é acento, é um sinal grave que indica som nasal. Então, vocês vão realizar essa atividade aí dessas duas páginas, tá certo? 59 e 60, que são as atividades aí de sala, tá certo? Para casa, a gente vai fazer as atividades da página 61 até a 64. Então, na página 61 aí, de português, a gente estudou anteriormente, né? Vocês vão fazer a interpretação do texto, A Lenda da Mandioca, bem no início, como a tia falou, interpretação textual. Logo em seguida, vocês vão realizar a atividade, né? Das palavras oxítonas acentuadas, tá certo? Que são as palavras que são acentuadas, que no caso elas têm o som mais forte, tá certo? E agora, nesse momento, a atividade de casa de vocês, da página 61 até a página 64, a gente vai estudar um pouquinho sobre som nasal, no caso, o acento, o tio. Aquele acentozinho que a gente faz, né, que ele parece uma cobrinha em cima, né, quando a palavra tem o tio. Então, vamos lá, releia as palavras retiradas da lenda. Então e união. Então, essas duas palavras estão, né, com o acento tio. Qual é o nome desse sinal que acompanha a letra nessas palavras? Então, qual é o nome do acento que está aqui nessas palavras? Então e união. Você vai colocar o nominho aqui, ó, que acabou de falar.
língua portuguesa há sons orais e sons nasais. O tio marca o som nasal. Então, o acento, o tio, que temos aqui na palavra então, união, ele é um som que marca o som nasal, tá certo? Segunda questão, pesquisa em revistas e jornais palavras com tio, recorte-as e cole-as aqui embaixo. Então, você vai recortar palavras com tio e vai colar aqui nesses retângulos, tá certo? Terceira questão, escreva o nome do que está representado nos desenhos. Dica, as palavras devem ser escritas no plural. Então, vocês estão vendo aí que temos a imagem aqui, ó. Então, você vai escrever aqui o nome das palavras do objeto, né? Aqui no caso tem um animal aquático e tem um objeto. Só que você vai ter que fazer o nome deles, mas você vai ter que colocar no plural, porque temos mais de um, como vocês estão vendo aí. Quarta questão, o tio aparece em qualquer letra, em todas as vogais, somente nas vogais A, e O. Então, você vai marcar a alternativa correta. Na página 62, use o tio nas palavras a seguir. Então, temos aí algumas palavras: mãe, balão, rã, maçã, mão, irmão, coração, mamão, manhã, cidadão, mexilhão, dragão, ancião, João, porcão, anão, confusão, campeão, camarão e leão. Você vai fazer o quê? Você vai colocar o tio nas palavras a seguir. Muito fácil, né? Tá faltando aí a acentuação do tio. Você vai apenas colocar a acentuação do tio. Então, vamos lá. Na mesma página 62, som nasal M e N no final de sílaba. Então, leia as palavras. Lenda, nasceu. Então, temos aí o N no meio da palavra, lenda, e temos o N aí no começo da palavra. Letra A, circula a letra N em cada palavra. Pinte de vermelho a letra N no final de sílaba. Pinte de verde a letra N no início de sílaba. Em qual palavra a letra N indica som nasal? Então, ó, você faz a leitura, lenda e nasceu. Então, você vai responder de a letra D, de acordo com a palavra lenda e nasceu, tá certo? Sétima questão, leia as palavras do quadro. Então, você vai ler as palavras do quadro. Grupo 1, sombra, lombo, senta, lindo, canta, tampa. Grupo 2, sombra, sobra, lobo, seta, lido, cata, tapa. Letra A, de que letras foram retiradas das palavras da primeira coluna? Quais foram as letras que foram retiradas da primeira coluna? Então, você vai colocar aqui embaixo na linha. Letra B. A retirada da letra alterou a pronúncia das palavras? Sim ou não? Então, vamos para a página 63. O som representado pelas letras M e N no grupo 1 é chamado de som nasal. Lembre-se de que no final de sílaba, a letra M é usada antes de P ou B, como a gente já estudou bem lá no início, não é isso? Então, leia as palavras do quadro. Então, temos algumas palavras aí nesse quadro, aqui, ó. Algumas palavras. E você vai fazer o seguinte, letra A, copie as palavras em que o som nasal é marcado pela letra M. Letra B, copie as palavras em que o som nasal é marcado pela letra N. Letra C, copie as palavras em que o som nasal é marcado por tio. Então, na letra A, você vai ter que copiar as palavras que o som é marcado pela letra M. Na letra B, onde o som marcado é pela letra N. E a letra C, onde o som é marcado pelo tio, tá certo? Nona questão. Retire a seguir as palavras, resistem a seguir as palavras que o professor vai ditar. Então, isso aqui, né, no caso, tem que ser com as palavras que o professor ditar, tá certo? Então, vamos lá. A primeira palavra que
né, que eu vou ditar vai ser planta, ombro, manta, tampa, hambúrguer, limpeza, lambuzar, computador, campeão, gambá, samba, silêncio, banco, violão e cidadãos. Então, você vai registrar as palavras que o professor vai ditar. No caso, eu acabei de ditar para vocês aqui, ó, nesses retângulos aqui, tá ok? Então, as nossas atividades é até a página 64. Na página 64, vocês vão fazer uma lida aqui, tá certo? Que é a nossa conclusão do que a gente aprendeu aqui sobre receitas, sobre verbo no imperativo, sobre as letras MN, sobre regras das oxítonas. Então, é muito importante que vocês leiam essa página aqui, ó, essa página 64 de português, tá certo? Porque aqui tem umas observações, tá certo? De aprendizagem muito importante para vocês. Até para vocês estar realizando as avaliações de vocês, tá certo? Vai ajudar para você poder realizar de uma forma correta. Então, essas foram as nossas atividades, tá certo? Que, no caso, é para casa, essas páginas que a tia acabou de ler junto com vocês, tá certo? Essas são as nossas atividades do segundo momento, do primeiro momento. No segundo momento, a tia vai estar enviando a foto da revisão para vocês de história. A tia vai ter que enviar a foto para você copiar no seu caderno e responder, que é a revisão da avaliação de história da próxima semana. Se você não entendeu alguma coisa que a tia falou aqui na videoaula, você pode ir no WhatsApp, perguntar a tia, que até assim que puder vai estar respondendo vocês, tá certo? Então não fique com dúvida, pode vir, pode perguntar, que a tia manda um áudio explicando para você e tirando a sua dúvida, tá bom? Então fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.